Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto intrigante e interessante da Bíblia Sagrada: portais de outras dimensões. Será que eles realmente existem? Se existem, como nós podemos evidenciá-los? Fatos bíblicos que nos levam a crer que possam existir. Mas como explicar estes fenômenos bíblicos que perduram por milhares de anos? Será que nossos antepassados sabiam de coisas que se perderam no tempo, não chegando até nós, porém ficaram registradas no livro? Vamos ver o que realmente está escrito. É um assunto intrigante e interessante que nós vamos estar analisando a partir de agora. No livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 ao 4, Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos. Ele subiu a um monte e lá houve esta manifestação. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram a ele Moisés e Elias conversando com ele. E Pedro então disse: é bom nós estarmos aqui. Ou seja, tendo consciência plena do que estava vendo e do que estava acontecendo. Porém, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o julgamento, a absolvição ou a condenação. Mas a Bíblia nos relata que Moisés morreu na terra de Moabe e até hoje não se sabe o local da sua sepultura. Como podemos entender então se Moisés estava vivo e conversando com o Senhor Jesus e com Elias naquele monte? No caso de Elias, a Bíblia nos relata dizendo que carro de fogo, cavalos de fogo, elevou Elias ao céu num redemoinho. Ou seja, ele não viu a morte. De maneira que podemos constatar que ele foi elevado para uma outra dimensão através de um portal. E esse portal pode também ser um portal eterno. O Salmo de número 24 fala a respeito de um portal e faz menção da vinda de Jesus para este mundo. Na versão Almeida, revista e corrigida, fala de portais eternos para que entre o Rei da Glória. Um outro fato interessante da Bíblia é sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A semelhança entre Elias e Enoque é muito grande, o que podemos constatar que também pode fazer parte de um portal, mas em épocas distintas, em épocas bem diferentes. Nem Enoque e nem Elias puderam subir às regiões celestiais de Deus por estarem num corpo físico, e a Bíblia é bem clara neste assunto, visto que eles podem estar em outro lugar. Um outro fato curioso da Bíblia é com relação ao apóstolo Filipe, na ocasião do batismo do eunuco. A Bíblia diz que ele estava num determinado lugar e o Espírito do Senhor o arrebatou para uma outra cidade chamada Azoto, o que podemos constatar que é possível o transporte de uma pessoa para um outro lugar, para uma outra região. É óbvio que o poder de Deus é muito grande, mas nestes fatos bíblicos nós também podemos constatar que existe uma maneira desse transporte ser efetuado, um portal que dá condições para que esses fatos bíblicos fossem realmente realizados. Analisando a Bíblia, nos parece comum que naquela época do Antigo Testamento as pessoas tivessem facilidade em serem transportadas de um local para outro. Vemos isto no livro de 2 Reis, no capítulo 18,
e versículo 12, quando na ocasião em que Obadias iria procurar Elias para apresentar ao rei Acabe. Entendemos que a Bíblia fala muito a respeito das coisas espirituais de Deus, como no exemplo do apóstolo Paulo, em que ele foi arrebatado até ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, segundo ele, que aos homens não é nem lícito falar. Mas não é disso que nós estamos tratando nesse momento. Até porque ele disse que foi arrebatado ao paraíso e, obviamente, que depois voltou e contou a sua experiência espiritual. Mas o portal de que estamos falando é bem diferente deste relato bíblico. Como, por exemplo, o que está escrito em Gênesis 6:4 e Números 13:33. Gênesis 6:4 é anterior ao dilúvio e Números 13:33 é posterior ao dilúvio. Os dois versículos fazem menção aos gigantes da terra, aos filhos de Anak, aos Nefilins, sendo que somente 8 pessoas sobreviveram posteriormente ao dilúvio. Estes fatos bíblicos nos levam a crer que existem muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até ao próximo vídeo. Até lá!